Do Maná do Céu para você. Bom dia! Maná de hoje, a resposta. Eu vou ler lá em Gênesis 4:9. Você puder pegar a sua Bíblia para acompanhar a leitura, é muito importante. Vamos lá? Então, Gênesis 4:9. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Então, hoje, quando, eu vou compartilhar aqui algo que eu tenho vivido esses dias. Você que tem me acompanhado, que tem assistido os vídeos, vai ver que o último vídeo foi quando eu gravei no sábado, que eu falei tudo que ali o Senhor ministrou sobre a gente estar livre, tudo entregarei, tudo deixarei, e para a gente ser livre, viver na liberdade, sendo direcionada pelo Espírito Santo. E foi quando ali, naquele sábado, se você não assistiu, foi o último vídeo que eu gravei, e ali eu falava, que uma das minhas orações é: Senhor, eu quero te obedecer, como Abraão te obedeceu de primeiro. Abraão não questionou, Abraão foi lá e te obedeceu. E eu tenho, tava orando isso, e é tão tremendo que foi quando, então, gravei aquele vídeo sobre a gente falando da gente estar livre, e a gente estar livre, sendo direcionada pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo ele não nos prende, ele nos guia, ele nos direciona. E aí foi quando no sábado à tarde, passei assim, depois que eu gravei aquele vídeo, sábado à tarde, houve uma batalha muito grande sobre a minha mente, porque aonde o inimigo tenta te parar é na mente, até porque eu sabia que muitas pessoas ali estavam sendo livres, e ia viver a liberdade de ser guiada pelo Espírito Santo. Então foi como veio, primeira batalha vem aonde? Na mente, para quê? Para tentar nos parar, E é tão assim que foi uma batalha tão forte que eu vi que já estava vindo, eu já estava vivendo grandes batalhas, Ia mais no sábado e no domingo, confesso que foi assim, que foi a batalha foi maior. E quando fala da batalha maior, por quê? Porque há algo para o Senhor nos entregar, e eu sabia que o Senhor ia me levar a viver um novo nível. Então ali eu fiquei mesmo falando com o Senhor, e muita coisa ali, vendo, Satanás usando pessoas ali que fala que é de Deus e sendo usada por boca de Satanás, E ali me entristecia, mas eu sabia que o Senhor estava também me forjando, Forjando as minhas emoções, forjando ali o meu caráter, para eu ter o domínio também. Mas ali o que eu fiz? Eu fui mais perto do Senhor. E ali foi quando chegou no domingo à noite, o Senhor, aquela batalha muito grande, eu tentando entender, falando com o Senhor. E ali foi quando o Senhor falou comigo que eu não ia gravar o Maná na segunda-feira. E aí até o Senhor falar: não vai gravar, e eu tá tudo bem, porque eu falei tantas lutas, Creio que o Senhor tá querendo, ficar ali. Foi um momento que, eu falei: tá tudo bem, Senhor. E ali, quando foi na segunda-feira, o Senhor falou: não, você não vai gravar, mas você vai compartilhar com uma pessoa. E ali o Senhor falou que eu só ia compartilhar para essa pessoa. Tá tudo bem, ali eu já entendi. Duas, é o Senhor confirmando. E o que? Seria testemunho. A G não gravou o vídeo? Não, mas a G compartilhou com uma pessoa só, porque eu e mais uma pessoa são duas, ou seja, testemunha, se torna testemunho. Então, essa pessoa é meu testemunho, que recebeu o maná todos os dias, não por vídeo, por mensagem. E foi ali quando, então o Senhor falou segunda, eu tô achando que é só segunda. Falei: é um dia que nós vamos passar junto, eu e o Senhor, mas, o Senhor vai entregar algo, E ali aquela batalha já tinha cessado. E aí foi quando o Senhor falou da gente caminhar. Eu lembro que o Senhor tem falado muito aí nos manás, Tem falado da gente, o Senhor tem levado a gente pro início. Quando fala de Gênesis, o Senhor tá falando da gente voltar pro início, Voltar sabendo que a gente tem um Pai, que a gente é amada, que a gente é amado, E que a gente, quando fala do início, é pra gente voltar pro início, volta pra origem. E foi exatamente isso que o Senhor me fez. Quando o Senhor falou: vamos caminhar, no meu início do meu processo, eu caminhei com uma amiga, mas agora o Senhor falou: agora é nós dois que vamos caminhar, só eu e você. E ali foi quando eu comecei a caminhar com o Senhor falou ali comigo que o Senhor começou a dar a direção, que eu não ia gravar o Maná durante a semana que passou,
que eu só ia gravar hoje, que eu ia voltar para gravar hoje. E ali foi quando o Senhor falou comigo que eu não ia gravar, mas que eu ia compartilhar somente com essa pessoa. E é tão tremendo que o Senhor falou exatamente a pessoa que era para eu compartilhar, era só com essa pessoa. E ali o Senhor explicou porque essa pessoa será o testemunho, será o meu testemunho de dizer, não, todo dia ela me compartilhava o maná, né? E aí foi tão tremendo porque foi quando ali, o Senhor na minha caminhada ali, né, voltei à origem de quando eu caminhava ali, eu falando com o Senhor, né, orando, e foi quando o Senhor ali começou a ministrar o meu coração, falando que essa semana eu não ia gravar nem um dia, e aí eu pensei, né, então nós vamos ficar só eu e o Senhor, e ali o Senhor ministrando, falando, né, trazendo a revelação de tudo que eu tava vivendo, já tinha vivido tantas coisas, né, devido às batalhas também, os ataques ali, o Senhor tava trazendo mais ainda, mas eu estava ali, né, feliz com o Senhor, porque comigo, quando chegou na caminhada, o Senhor falou comigo mais que eu não ia gravar a semana toda. Para mim não foi surpresa, porque eu não tô aqui por causa de like, né? Não tô aqui por causa de seguidor, até porque quando o Senhor falou que eu ia gravar o maná, era Ele que vai entregar para as pessoas. Então, cada um que recebe, que assiste o vídeo, é o Senhor te entregando, né? Porque lembra, maná do céu para mim e para você. Então, quando você assiste o vídeo, não é a G que tá enviando, é o Senhor, porque aqui eu sou um instrumento. Então, quanto vai ficar uma semana sem gravar, para mim foi tranquilo, porque eu não tô aqui por like, eu tô aqui por Jesus. Então, para mim, tranquilo. Mas aí, quando eu pensei, né, bom, é um momento com o Senhor, né? Mas foi quando o Senhor ali começou, né? Ali fala que foi desafio, que foi um esticar do Senhor, que fui provada mesmo, que foi quando o Senhor começou a me levar a falar com várias pessoas. Não foi só com uma, não foi só com duas, foi com várias pessoas. E foi durante a semana o Senhor me falava, hoje nós vamos falar com fulano. E aí, quando o Senhor me levou a falar com a primeira pessoa, o Senhor falou, você só vai entregar. Você não vai falar com ninguém. E essa semana sou eu e você. E foi tão tremendo que o Senhor me levou a falar com várias pessoas. E teve pessoas que recebeu mais de uma mensagem. Não foi só uma, foi várias. E eu falei, Senhor, eu vou falar de novo? Vai. E é tipo assim, e só manda, só envia, só. O Senhor só falou, você só vai enviar. É igual maná, você entrega e aí é eu com a pessoa. E é tão tremendo porque o Senhor foi me levando a entregar várias mensagens. E aí não foi sobre maná, não. Era sobre cada um. O Senhor me levava a entregar o que o Senhor queria. Nós vamos falar com fulano. Então o Senhor falava, vamos falar com fulano. E eu ali, muitas vezes, relutava ali com o Senhor, por quê? É tudo muito novo pra mim, né? Então, assim, é momento ali que eu também tô sendo desafiada. Mas o Senhor, eu falava, Senhor, eu quero te obedecer. E enquanto eu não obedecia ali, o Senhor vai na luta. Eu na luta com o Senhor, né? O Senhor, vamos lá. E aí foi então essa semana foi um momento assim do Senhor falar com várias pessoas no particular, mas eu não respondi ninguém. Então assim, meu celular tá com várias mensagens aqui, né, que eu vou responder, mas você já vai ter a resposta aqui, né, que é o vídeo aqui que o Senhor hoje já trouxe a resposta, o porquê da minha ausência. E ali eu confesso que muitas pessoas me respondeu, né, ali depois chegou um momento que viu que eu não tava mais respondendo, aí tipo mandou mensagem, teve pessoas, né, que eu converso, são minhas amigas, que cadê você, o que aconteceu? E eu não podia responder, mas por uma obediência ao Senhor. E essas pessoas eu falo que queimou meu coração. Eu falava, Senhor, o Senhor, não, ninguém. Mas os que também teve pessoas que não me respondeu, que ignorou. E essas pessoas que ignorou, para mim foi tranquilo. Por quê? Porque não era sobre mim. Como o Senhor já tinha me falado que eu não ia responder ninguém, não estava não respondendo para mim, estava não respondendo para o Senhor. Então assim, era o Senhor com ela, então ela que ia responder para o Senhor. Então eu falei, Senhor, não é sobre mim, né? Então eu só entrego. Então quem não me respondeu, eu fiquei bem tranquila. Eu falei, mas aquelas que respondeu, né, que tipo assim, viu que era o Senhor falando com elas, que depois me respondeu, que depois perguntou, Gê, cadê você, o que aconteceu? Teve pessoas que ligou, né, que me ligou, e eu falava, Senhor, mas ali ao mesmo tempo o Senhor me dava uma paz, que eu falo que é aquela paz que excede todo entendimento, que era muito mais forte, que eu queria obedecer o Senhor do que responder, por mais que eu gosto de cada um que me ligou, né, teve pessoas que ligou para minha irmã, e ali foi tão tremendo que o Senhor falou que eu só ia falar, e eu não entrei em detalhes com a minha irmã, eu só falei para ela que eu tinha recebido uma ordem do Senhor e que eu não ia gravar o maná, e que se alguém perguntasse para ela, era para ela falar que eu tive uma direção do Senhor e que eu não ia gravar o maná, e só isso, que não era para ela falar, até porque
as pessoas também não iam entender, né? E eu precisava agora, e agora não era momento, porque o Senhor falou que não era para eu falar com ninguém, era o momento de eu estar com o Senhor, até porque obediência é isso. Então, quando eu vi alguém, né? Ali tem várias mensagens, né? O que aconteceu? Então, assim, mas ao mesmo tempo que eu ficava com meu coração assim partido, mas ali o Senhor vinha com o bálsamo, porque era sobre obediência. E ali eu falava, Senhor, o Senhor vai falar com ela, né? Com ele, com quem tá me ligando, né? E ali o Senhor falou, calma, vai ter resposta. E aqui hoje está a resposta do Senhor, o porquê que eu me ausentei. Foi por orientação do Senhor. Não tem como eu estar falando de obediência. O Senhor já tem me levado a várias experiências sobre obediência, mas essa semana foi um período maior. Então ali foi quando o Senhor falou, você não falou que queria me obedecer de primeiro, então. E ali o Senhor falava, agora você vai fazer isso. Aí foi tremendo, porque teve um momento do Senhor me levar a ler um livro, exatamente do que o Senhor estava falando comigo, então eu tive várias experiências. E vai ter momentos de eu compartilhar que foi fácil, não foi fácil, teve momentos assim de muita luta, de muita prova, mas tipo assim, de você ver de tudo para tentar fazer você desobedecer, mas eu estava ouvindo o Senhor, e ali, por mais que eu via toda a movimentação, toda coisa para tentar me pegar, eu falava, Senhor, me guarda, me protege, e ali o Senhor estava comigo, mas o Senhor permitia, porque como o Senhor falou até na semana comigo sobre Jó, a mulher de Jó ali falou, amaldiçoe esse Deus e morre. Então, ali o Senhor estava me mostrando para ver a minha fidelidade com Deus, se eu ia ser fiel ao Senhor. O Senhor já sabia de tudo, certo? O Senhor já sabe de tudo, mas ali o Senhor estava fazendo agora, até porque para eu falar aqui sobre obediência, fidelidade, né, eu tive que viver. E ali como que eu fui? Se eu agradasse as pessoas, eu ia desagradar a Deus, eu ia desobedecer a Deus. Então, eu falei, não, Senhor, eu quero te obedecer. E eu sei que depois, né, cada um hoje, você já está recebendo a resposta aí. O porquê que eu me ausentei, o porquê que eu sumi, foi por uma questão de obediência. E quando o Senhor hoje me leva a ler exatamente aqui esse versículo, e quando o Senhor falou a resposta que o Senhor está dando para mim e para você também. Para você, talvez, que ficou, né, tentando entender o que aconteceu comigo, ou que julgou, ou que falou algo, né, ou que pecou aí, né, tirando conclusões, né, porque a gente fala às vezes, né, coisa que vem na mente, às vezes o Satanás lança coisa na nossa cabeça, lança coisa e a gente acaba pecando, falando. Então você que talvez julgou, que me julgou, que falou mal, que tentou, né, tirar suas conclusões, aqui o Senhor tá te falando aqui, ó, fazendo como fez com Caim, dando uma chance para se arrepender, tá perguntando, cadê a de Abel? Ou seja, o Senhor sabia o que tinha acontecido com Abel, ele matou Abel, mas o Senhor sabia. Então se você, né, com as palavras, ou com pensamento, ou com fofoca, né, ou com julgamento que fez sobre a minha vida, aqui o Senhor tá te dando uma chance para você se arrepender, né? E fazer o quê? Viver na obediência, porque o que eu fiz foi exatamente isso, obedecer ao Senhor e ser fiel somente a Ele. Então aqui o Senhor está trazendo, e aqui o Senhor também traz a resposta para mim. Filha, todos vão saber hoje o que aconteceu com você, porque na hora ali, e é tão tremendo que o Senhor nem me deixava, quando eu pensava, nem vinha aquele negócio de aflição, o Senhor já vinha, chegava, quando eu ia pensar em ficar aflito, o Senhor vinha com o bálsamo, com a paz e falava, na hora certa eles vão saber. E aqui está a resposta do quê? Porque não tem como eu estar falando sobre a obediência, que eu quero obedecer como Abraão, e aí foi o período, e foi exatamente essa semana. Aqui já estou eu de volta para compartilhar e trazendo a resposta para cada um da minha ausência, tá bom? Vou fazer uma oração para nós, vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar, quero te agradecer e dizer que tu és bom, digno de toda honra e toda glória. Pai, a minha oração nessa manhã já é, Pai, sabendo que o Senhor vai vir como um ladrão. Pai, quantas experiências eu vivi essa semana contigo, ó Pai, caminhando somente com o Senhor e te ouvindo, ó Pai, e sabendo, ó Pai, que nós temos que estar preparado porque o Senhor vem, nós temos que estar preparado para te responder na primeira, Pai. Dizer, eis-me aqui, Senhor, porque o Senhor vai vir nos buscar e nós precisamos estar preparados. Pai, a minha oração nessa manhã, Pai, é que cada um, Pai, que fez julgamento, que fofocou, que fez algo, ó Pai, sobre a minha vida, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem, ó Pai, e a minha oração é que cada um hoje, nessa manhã, ao assistir esse vídeo, ó Pai, receba a resposta da minha ausência, Pai, mas mais que isso, Pai, se posiciona, ó Pai, a te obedecer e ser fiel a Ti, Pai, porque nós vamos, como o Senhor foi atrás de Caim, Pai, o Senhor vai pedir conta de todos, Pai, e que nós vamos ter que responder por todos, e muitas vezes, ó
Pai, estamos matando um irmão, ó Pai, sem saber o que realmente é, mas se tivermos uma intimidade contigo, saberemos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor traz a resposta a todos, ó Pai. E aqui hoje o Senhor está dando a resposta, ó Pai, tanto para mim e para cada um, ó Pai, que viu a minha ausência, ó Pai. Mas sabemos que o Senhor é um Pai que nos ama e que enquanto há vida, o Senhor está nos dando chance, ó Pai, de se arrependermos, ó Pai, de fazermos, ó Pai, o que? A obedecer a sua voz, ó Pai, e ser fiel somente a Ti. Pai, eu te louvo por essa semana, Pai, caminhando contigo, Pai, por te ouvir, ó Pai, e aqui a minha oração é que cada um tenha a experiência maravilhosa contigo também, Senhor. Eu já te louvo e te agradeço no nome que há poder, Pai, nos guarda, nos protege, Pai, no nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Se inscreva, compartilha e deixa Jesus te usar. Tchau, uma ótima semana abençoada.